E aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso curso de trigonometria. E hoje nós vamos trabalhar com as funções circulares inversas de uma forma interativa, ou seja, usando o Maple Calculadora, né, que já está aí na tela de vocês. Bom, nós não tivemos a oportunidade, quando nós vimos as funções circulares inversas, de ver gráficos e coisas do tipo. E por isso hoje eu estou trazendo aqui o Maple Calculadora. Bom, a primeira função que nós vamos trabalhar é o arcosseno de x, ou seja, o arco, né, cujo seno vale aí x, tá bom? Então tá aqui o nosso gráfico. E o que a gente pode perceber é o seguinte, né? Aqui ele vai, né, aqui nas bordas ele vai de menos 1, porque tá aqui ele só vai até o menos 0,75 em questões ali do desenho, mas aqui vai até o menos 1 e aqui até o 1. Por quê? Porque são os valores máximos de seno, né? Os valores máximos que eu obtenho do seno é menos 1, menos 1 e mais 1, né? Esse aqui é o conjunto do seno, né? Vou escrever aqui, vai de menos 1 até mais 1, tá? Então, eu tenho esses valores aqui. E esses valores estão aonde? Agora, quando eu tinha a função seno, esses valores, eles vinham aqui, né? No eixo y. Aqui menos 1, aqui mais 1. E eu tinha esse desenho aqui do gráfico. Aqui, agora, quando eu tenho as funções inversas, né? Esses valores aqui, vou desenhar aqui no cosseno, mas só para não embolar. Aqui eu tenho o menos 1 e aqui eu tenho o mais 1. E está aqui o desenho do meu gráfico. O que a gente pode ver? Olha só, um é quase que o inverso, é o inverso da outra, né? O desenho inverso da outra. Agora, o que eu tinha em x, eu passei em y, tá bom? Ela não pega a outra parte, porque é só interessante essa parte, do menos 1 até o 1, tá bom? E o que a gente pode perceber aqui nos valores de y? Olha só, vamos dar um chega mais perto aqui, né? Os valores de y, aqui. Aqui ele não escreveu certinho, né? Mas, né, nesse valor aqui embaixo, é a mesma coisa, ele está botando nos valores diretos, né? Aqui é menos π sobre 2 e aqui é mais π sobre 2, que são os ângulos em radianos máximos, né? Assim, que eu obtenho os valores máximos do meu ângulo. Então, quando o x vale 1, o meu y vale quanto? π sobre 2, né? Porque é o ângulo relacionado. Lembrar que aqui seria o π sobre 2, né? Aqui o π sobre 2 está no x, e o 1 está no y, aqui o 1 está no x, e o π sobre 2 está no y, né? Por isso que essa é a relação aí inversa, beleza? Bom, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver aqui a tabelinha de valores que ele dá, porque a derivada não interessa para a gente, né? A integração. Aqui, quando x, né? Ele mostra que quando x é igual a menos 1, o meu y é igual a zero, né? Por quê? Porque arcosseno de menos 1, né? Opa, não, tá ao contrário, né? É claro que isso aqui não tem sentido nenhum. Aqui vale menos 1,57, que é aproximadamente, né? Esse valor aqui que ele não pode colocar completo, né? Aproximadamente aqui π sobre 2, né? Ou π sobre 2 é aproximadamente 1,57, né? A gente pode até ver isso aí depois. E aí, quando x vale 1, quando x vale 1, eu tenho aqui mais 1,57. E aqui eu tenho alguns valores complexos que não vão importar tanto assim para a gente. Beleza? Bom, então a outra função aqui agora é o arco do cosseno, né? A função arco-cosseno. Aqui a função arco-cosseno. Arco-cosseno de x. Olha só, já tem um desenho aí inverso ao que a gente tinha antes, né? Já tem um desenho inverso do que eu tinha antes. Tá aí o nosso desenho. Então, o que acontece? Eu venho aqui do x, né? Então, meu x ele vai até 1. Ele possui valor mínimo de menos 1. Mesma coisa, porque a função cosseno, vou aproveitar aqui o arco tangente aqui. A função cosseno, como a gente sabe, ela vem aqui, faz assim. Opa, o contrário, né? Dizendo errado. Ela vem aqui, faz assim e faz assim, né? Isso aqui é um período completo aqui da função arco-cosseno. Então, aqui 1, aqui o menos 1, né? Então, ela vem aqui do 1 e vai passando por todos esses ângulos aqui. Então, se os meus valores de cosseno máximos são 1 e menos 1,
aqui o meu domínio da função arco cosseno vai de menos 1 até 1, tá? E aqui, é claro, quando o ângulo vale 1, né? Quando o ângulo vale... Melhor, vamos pegar aqui, vamos começar aqui. Da esquerda para a direita, como deve ser feito. Quando o meu cosseno vale menos 1, eu tenho um ângulo aqui de π, né? Que se a gente for aqui, tá passando 2 aqui, a gente pode ver o desenho aqui no gráfico. Agora ficou pequenininho, né? Deixa eu voltar. Olha lá, 2,5, 2,25, vai chegar aqui no 3,14, que é o valor de π. Né? Aqui, 3,14. Aqui é o valor de π. E depois, aqui no 1. No 1 é 0 ou, né, 2π, mas ele só pega um período, ele não precisa mais que isso. Né? Porque as funções arco-cosseno elas sempre levam ao ângulo menor possível, né? Ao menor ângulo correspondente. Então, o menor ângulo aqui é o 0. Né? E é claro que ele está tudo retornando aqui em radianos, mas radiano de 0, né, do ângulo 0, 0 grau é igual a 0 radianos, é a mesma coisa. Então é isso que eu tenho, né? Quando eu tenho aqui o ângulo 0, quando eu tenho aqui, na verdade a analogia é o contrário. Quando o meu cosseno vale 1, o meu ângulo vale 0, tá bom? E quando o meu cosseno vale menos 1, o meu ângulo em radianos vale 3,14 e por aí vai. Agora uma coisa que eu esqueci de conferir, vamos botar aqui, π sobre 2. Né? Vamos ver se ele é aproximadamente 1,57 mesmo. Né? Aqui, cadê o meu π? π sobre 2. π dividido por 2. Ah lá, 1,570 e por aí vai. Tá? Ok, então a gente já estudou aí a função cosseno via Maple calculadora. Tá, agora a função arco-tangente. Na função arco-tangente, o que a gente tem? Né? Muito importante destacar. Aqui já dá para ver um pouquinho. A gente tem um desenho infinito. Como assim um desenho infinito? Né? Os outros gráficos eu tenho valores limites, né? Tanto de seno quanto de cosseno. Né? Aqui eu tenho o menos 1 e 1. Né? Eles estão sempre delimitados aqui. Né? Menos 1 e 1. Sempre está entre esses valores aqui. Para a função arco tangente, eu não tenho isso. Por quê? Porque se a gente lembrar o desenho do gráfico da tangente, né, apagar isso aqui, ele faz mais ou menos isso aqui. Vem aqui e vai até o infinito. Né? Então, o que isso significa? Isso significa que eu tenho aí infinitos valores, né, relacionados. Então, a tangente ela vai de menos infinito até infinito. Né? Então, se a imagem da minha tangente vai de menos infinito é sempre aberto, né? Vai de menos infinito até infinito, o domínio da função arco-tangente ele vai aí de menos infinito até infinito. Ok. E qual que é a imagem, né? Vou apagar isso aqui então. Qual que é a imagem da função arco-tangente? A imagem, aí ela não. Ela vai de aqui, como está aqui, π sobre 2, até, né, vai de, opa, vou colocar aqui em conjunto, né? Ela vai de menos, aberto, né? Aberto porque eu tenho cosseno embaixo, vai dar 0. Vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Aqui em conjunto, vou botar o contrário assim, que aí eu já, para aproveitar a notação de cima, né? Isso por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, de que quando a função vai chegar no π sobre 2, aqui eu vou ter o cosseno de π sobre 2. E o cosseno está no denominador. E cosseno de π sobre 2 dá um valor aí negativo, né? Dá um valor, dá zero. E eu não posso ter zero no denominador. Então, ela vai aí nesses ambos valores aí. Aí, pegando uma tabela de valor, quando eu tenho um ângulo zero, né? O ângulo não. Aí que tá. Quando a minha tangente, né, a tangente dá igual a zero, isso corresponde ao ângulo zero, né? Porque o seno de zero é zero. E aí quando eu tenho aí a tangente de 1, vou apagar isso aqui, não está precisando. Tangente de 1, a tangente cujo valor dá 1, né? O meu ângulo, que aqui eu vou chamar de alfa, dá igual aí a 0,785, né, em radianos. Então tá aí a tabelinha de valores do cosseno, tá? Da tangente, perdão.
Então tá aqui o desenho dela, a gente pode ver que o desenho é o contrário, né? Enquanto a função tangente é assim, a função arco tangente, eu vou desenhar aqui embaixo, é assim. Opa, desenho mal. Ela é assim, ela vem aqui, faz assim. Nossa, desenho mal pra caramba, mas o desenho aqui no meio da calculadora tá bom, né? Enfim. Agora, a gente vai propor duas coisas, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que eu tenho um seno, né, igual a 0,001. Ou seja, quando eu tenho o seno igual a 0,01. Então, arco tangente é o arco, vamos botar assim, seno de um determinado ângulo alfa é igual a 0,001. Quem é esse ângulo alfa? A gente vai ter que usar a função arco tangente. A alfa é igual a arco seno, né? Eu tô falando até errado, é arco seno de 0,001. Quem é esse ângulo? Vamos pegar aqui. Arco seno do ângulo 0,001. Opa, olha só o valor que eu tenho aqui. Esse ângulo alfa aqui, vou escrever aqui embaixo, é 0,001, muito 0 e 1. O que isso aqui significa para mim? Isso significa uma parada muito bacana. Quando eu tenho o seno de ângulos bem pequenos, né? Tipo 0,01, ou a partir do 0,1 já dá já, quer ver? A partir do 0,1 já dá já. Quando eu tenho seno de ângulos bem pequenos, significa que esse ângulo ele é igual, aproximadamente, né? Aproximadamente, uma aproximação bem boa, né? O próprio seno do ângulo, né? O ângulo é aproximadamente o próprio seno do ângulo. Essa aqui é uma das aproximações que a gente pode fazer aí na vida. Quando a gente estiver trabalhando com um ângulo pequeno, tipo alfa igual a 0,1, por exemplo, né? Alfa igual a 0,1. Ao invés de trabalhar com seno, né? Seno de 0,1. Ah, não, eu não vou trabalhar com seno, não. Eu vou trabalhar com o próprio alfa, né? Que é o ângulo 0,1. Eu já posso fazer essa mudança direto. Isso a gente utiliza muito quando a gente trabalha com pêndulos, tá? Quando a gente trabalha com pêndulos, normalmente a gente trabalha com pequenas oscilações, né? Então, a gente, ao invés de usar aqui seria o seno do ângulo, a gente usa o próprio ângulo, tá? Essas são algumas das aproximações que a gente faz aí na vida. Agora, quando a gente vai fazer para o cosseno, a gente tem uma outra aproximação. Quer ver? Vamos pegar aqui cosseno, não, melhor, arco cosseno de 0,01. Aqui eu tenho 0,1. Opa, escrevi 0,4. Eu tenho aí aproximadamente π sobre 2, né? Quanto menor ele for, 0,01. Então, quando trabalhar com cossenos, né? Com cossenos, na verdade isso aí não vai ser uma aproximação boa, né? Isso não vai funcionar para o próprio cosseno, não vai funcionar, tá? Mas uma regra que a gente teria é aí que cosseno de ângulos bem pequenos é aproximadamente π sobre 2, que é bem razoável, mas não é muito bom de utilizar. A gente preferiria usar o alfa, né? Então a gente teria que dar um jeito de fazer alguma transformação aí, tá bom? Bom, e aí outra aproximação que a gente faz bastante é a tangente. A tangente vai valer a mesma regra do seno, tá? Então aqui, tangente de 0,01, opa, 0,01, aí, é aproximadamente 0,1, né? Então, outra aproximação aqui, tangente de um ângulo θ é aproximadamente θ, quando esse θ ele aí é muito menor que 10, né? Ou θ menor que 1. Esse menor que 1 porque para o 0,9 já não vai funcionar tanto, né? Então, é um ângulo muito menor que 10. Eu também não posso falar muito menor que 1, porque o 0,1 ele não é muito menor que 1. Ele é menor que 1, mas não muito menor que 1. Agora, quanto ao 10, ele é muito menor que 10. Então, 0,01 lá, é aproximadamente o valor. Então, são essas algumas substituições que a gente faz aí ao longo da vida. Tá bom?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço.